Olá! Cansado de tentar de tudo para se livrar da pochete e só ver resultados frustrantes? Prepare-se para descobrir o segredo que a indústria da dieta não quer que você saiba. Hoje eu vou te revelar o passo a passo completo para dar um chega pra lá na gordura abdominal e conquistar a barriga dos sonhos. Você sabia que a gordura da barriga é a mais perigosa de todas? Ela não só incomoda esteticamente, mas também é uma verdadeira bomba relógio para a sua saúde. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte, vou falar sobre os perigos da gordura visceral, aquela que fica bem no fundo da barriga, que envolve os órgãos como fígado e intestinos. Na segunda parte, eu vou falar as dicas práticas para você perder essa gordura de uma vez por todas. E no final do vídeo, como bônus, eu vou falar sobre um estudo de 2023 que mostrou que focar especificamente na gordura da barriga localizada, além de ser possível, é muito mais fácil que todos nós imaginávamos. Quer saber como? Então não sai daí, mas antes vai curtindo o vídeo. E aí, topa o desafio? Vamos quebrar o recorde de likes e mostrar para o YouTube que esse vídeo é importante para a saúde de todo mundo? E me conta, você já tentou perder a gordura da barriga? Quais métodos você usou? Teve resultados? Que parte do Brasil e do mundo você é? Escreve aí embaixo. Vamos lá! Você sabia que a gordura visceral é o inimigo escondido? A gordura abdominal pode ser dividida em dois tipos. A subcutânea, que está logo abaixo da pele e que você pode ver ou sentir com os dedos, as dobrinhas, e a visceral, que fica lá profundamente, entre os órgãos. Apesar da gordura visceral representar apenas 10% da gordura corporal, ela é a mais perigosa. Diferentemente da subcutânea, que é mole, a visceral é mais dura e causa uma série de problemas de saúde. Então, quais os perigos da gordura visceral? Não é apenas um depósito passivo de energia, ela é biologicamente ativa, agindo como um órgão endócrino que libera hormônios e substâncias inflamatórias que podem afetar todo o seu corpo. Ela é metabolicamente ativa, o que significa que produz substâncias que interferem em hormônios, reguladores do apetite, do humor, função cerebral, cortisol, que é o hormônio de estresse. Tá, mas o que ela pode causar? Doenças cardiovasculares. A gordura visceral está associada a um aumento significativo das doenças cardíacas. Estudos mostram que as mulheres com maior circunferência abdominal têm o dobro de risco de desenvolver problemas cardíacos em comparação com aquelas com menor circunferência abdominal. Além disso, a gordura visceral está associada a níveis mais altos de LDL, que é o colesterol ruim, triglicerídeos, e níveis mais baixos de HDL, que é o colesterol bom, todos os fatores que contribuem para doenças cardíacas. Segundo, diabetes tipo 2. A gordura visceral contribui para a resistência insulínica, ou seja, as células do corpo não respondem adequadamente à insulina que o seu pâncreas produz. Isso leva ao aumento dos níveis de açúcar no sangue, que pode resultar em desenvolvimento de diabetes tipo 2. E você sabe que a presença de diabetes pode causar uma série de complicações, incluindo danos nos nervos, nos olhos, nos rins, nos vasos sanguíneos. Terceiro, demência. Pesquisas indicam que pessoas com altos níveis de gordura abdominal na meia-idade têm quase 3 vezes mais chance de desenvolver demência na velhice. Então, cuidado! A gordura visceral está associada a processos inflamatórios crônicos que podem afetar o seu cérebro. 4. Asma. Mulheres com maior circunferência abdominal têm risco 37% maior de desenvolver asma. A gordura visceral pode causar inflamação crônica, pode aumentar a reatividade das vias aéreas, causando sintomas de asma, como chiado, falta de ar e tosse. Além disso, o excesso de peso pode aumentar a pressão sobre o diafragma e nos pulmões, dificultando a respiração. 5. Câncer de mama. A gordura abdominal está ligada a um risco aumentado de câncer de mama, especialmente em mulheres na pós-menopausa. Após a menopausa, os níveis de estrogênio no corpo diminuem, mas a gordura visceral pode produzir estrogênio em excesso. Esse estrogênio adicional pode estimular o crescimento de células mamárias e aumentar o risco de desenvolvimento de tumores. 6. Câncer de intestino. Pessoas com mais gordura visceral têm 3 vezes mais chance de desenvolver pólipos pré-cancerosos no cólon. Tá aí o motivo de você ter que retirar os pólipos todos os anos. A presença de gordura visceral pode acelerar esse processo, aumentando o risco de malignidade. Mas não para por aí. Há outros riscos associados. Pressão alta. A gordura visceral contribui para a hipertensão ao liberar substâncias que estreitam os vasos sanguíneos e aumentam a resistência vascular. Gordura no fígado, que pode evoluir para cirrose e câncer de fígado. Níveis elevados de gordura no sangue, como LDL, triglicerídeos e baixo HDL. Apneia do sono. O excesso de gordura abdominal pode pressionar as vias aéreas e causar apneia do sono. Outros tipos de câncer, incluindo câncer de pâncreas
esôfago e fígado. AVC também por causa da inflamação crônica e aterosclerose associados à gordura visceral. E também aumento de morte precoce por qualquer causa. Isso devido aos diversos problemas de saúde que ela causa. Como medir a gordura visceral? Primeiro de tudo, você tem que saber onde você se encontra e quais os seus objetivos. Você pode monitorar a gordura visceral medindo a circunferência da sua cintura. Use uma fita métrica, fique de pé, relaxe com os pés afastados, posicione a fita métrica em volta da barriga, ao nível do umbigo, logo acima do osso do quadril, que você consegue palpar do lado. Puxa a fita métrica até que fique justa, mas não apertada demais que comprima a pele. A fita deve estar nivelada em torno da cintura. Respire normalmente, não sugue a barriga, exale normalmente, então meça a circunferência da sua cintura. Como que a gente vai interpretar os resultados? Nas mulheres, as medidas da cintura têm que ser no máximo 88 centímetros. Mais do que isso, indicam um risco aumentado de problemas de saúde. E nos homens, as medidas da cintura têm que ser no máximo 102 centímetros. Se você tiver mais que isso, aumenta o seu risco. Qual que é a importância da medição da circunferência abdominal? Ele é um indicador simples e eficaz da gordura visceral, sendo mais preciso que até o IMC, né? Que é o índice de massa corpórea, que você faz aquelas continhas para ver se você está com sobrepeso ou obeso. E é importante você medir, porque pode pausar o vídeo agora. Depois escreva embaixo o seu resultado, não vale diminuir, viu? Daqui a um mês você volta e escreve quantos centímetros você perdeu. Para avaliações mais detalhadas, métodos como tomografia computadorizada, ressonância magnética e o DEXA podem ser usados, embora sejam mais caros e mais complexos. Como que você vai dizer adeus à gordura abdominal? Vou falar 20 dicas científicas com resultados reais. Quer conquistar uma barriga chapada e uma vida mais saudável? A ciência tem as respostas. Número 1. Fibra solúvel. A fibra solúvel não só aumenta a saciedade, mas também reduz a absorção de calorias. Um estudo com mais de 1.100 adultos mostrou que ao aumentar o consumo de fibra solúvel em 10 gramas por dia, pode diminuir o ganho de gordura abdominal em quase 5% ao longo de 5 anos. O que tem fibras solúveis? Frutas, legumes, aveia, chia, leguminosas. Coloque tudo isso na sua dieta para colher esses benefícios. Segundo, gorduras trans, elas são inimigas da sua cintura e da sua saúde. Aumenta o risco de doenças cardíacas, diabetes, inflamação. E um estudo mostrou que uma dieta rica em gorduras trans levou a um aumento de 33% na gordura abdominal em comparação com uma dieta rica em gorduras monoinsaturadas. E evita alimentos processados, industrializados para manter sua cintura fina e sua saúde em dia. 3. Moderação no álcool. O consumo excessivo de álcool está diretamente ligado ao aumento de gordura abdominal. Gosta de uma cervejinha? Estudos mostram que pessoas que bebem em excesso têm um risco significativamente maior de acumular gordura na região da cintura. E não precisa nem de estudo, né? Você consegue enxergar. Então limite seu consumo a 1 drink por dia para mulheres e 2 para homens, ou evite completamente para resultados mais rápidos. 4. Proteínas em todas as refeições. Acelere seu metabolismo e queime gordura. Proteína não só aumenta a saciedade, mas também eleva a taxa metabólica em 30%, que significa que você queima mais calorias mesmo em repouso. Estudos mostram que dietas ricas em proteínas, 25 a 30% das calorias diárias, podem aumentar a queima em até 100 calorias por dia. Inclua carne magra, peixes, ovos, laticínios, leguminosas em todas as refeições para potencializar a perda de gordura abdominal. 5. Menos estresse. Então relaxe. O estresse crônico eleva o nível de cortisol, o hormônio que contribui para o acúmulo de gordura abdominal. Estudos mostram que técnicas de relaxamento, como yoga, meditação, podem reduzir os níveis de cortisol em até 20%. 6. Açúcar. O consumo excessivo de açúcar, seja ele refinado, natural, está associado ao aumento de gordura abdominal, resistência insulínica e risco de diabetes tipo 2. Diminua então o consumo de doces, refrigerantes, alimentos processados para uma barriga chapada e uma vida mais saudável. 7. Mexa-se. Exercícios físicos, principalmente aeróbicos, são a chave para queimar a gordura abdominal e construir músculos. Estudos mostram que 300 minutos de exercícios aeróbicos moderados por semana, combinados com treinos de força 2 vezes por semana, podem reduzir a gordura visceral em até 14%. 8. Carboidratos refinados. Substituir
carboidratos refinados por integrais podem reduzir a gordura visceral em até 10%. Nono, levantar peso. Treinos de resistência aumentam a massa muscular, que acelera o metabolismo e contribui para a queima de gordura mesmo em repouso. Um estudo mostrou que 10 semanas de treinamento de força levaram ao aumento de 1,4 kg de massa muscular e uma redução de 1,8 kg de gordura. 10. Refrigerantes. Nem pensar. Refrigerantes e bebidas açucaradas são verdadeiras bombas de açúcar, contribuindo para o ganho de peso e acúmulo de gordura abdominal. Um estudo mostrou que reduzir o consumo de bebidas açucaradas em 50% pode levar a uma perda de peso de até 2,6 kg em 6 meses. Então troque por chás, água com limão para hidratar seu corpo e secar a barriga. 11. Durma bem para emagrecer. Dormir pouco aumenta o nível de grelina, o hormônio da fome, e diminui os níveis de leptina, que é o hormônio da saciedade. O estudo mostrou que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite têm 23% mais chances de serem obesas. 12. Peixes gordos. O ômega 3 presente em peixes como salmão, sardinha, atum tem propriedades anti-inflamatórias e podem ajudar a reduzir a gordura abdominal, especialmente em pessoas com esteatose hepática. Estudos mostram que o consumo regular de peixe pode reduzir a circunferência abdominal em até 2 centímetros. Inclua peixe na sua dieta pelo menos 2 vezes por semana para colher esses benefícios. Falei dos refrigerantes. E o suco? Apesar de conter vitaminas, minerais, os sucos e frutas também têm muito açúcar que pode contribuir para o ganho de peso e acúmulo de gordura abdominal. Um estudo mostrou que beber um copo de suco de fruta por dia pode aumentar o risco de obesidade em mais de 24%. Prefira frutas inteiras e limite o consumo de suco de frutas para evitar o excesso de açúcar. 14. Probióticos. Estudos mostram que o consumo de probióticos pode reduzir a gordura abdominal em quase 5% e o peso corporal em mais de 1 kg. Inclui iogurtes naturais, kefir e outros alimentos fermentados em uma dieta para o intestino saudável e uma barriga chapada. 15. Jejum intermitente. Será que funciona? Um estudo mostrou que o jejum intermitente pode levar a uma perda de peso de 3 a 8% em 3 a 24 semanas. Consulte o médico antes de iniciar o jejum para garantir que ele esteja adequado para você. 16. Chá verde. Acelere seu metabolismo. O chá verde contém catequinas, que são antioxidantes que aceleram o metabolismo e aumentam a queima de gordura. Um estudo mostrou que o consumo de chá verde pode aumentar o gasto energético até 4% e a queima de gordura em até 17%. 17. Estilo de vida saudável. A chave para o sucesso a longo prazo é mudar hábitos alimentares e vida, adotar um estilo de vida saudável, fundamental para perder peso e para continuar magro. Coma com atenção, saboreie cada mordida e controle as porções. Comer com atenção, mastigando devagar, apreciando cada alimento, pode ajudar a controlar as porções e evitar excessos. Um estudo mostrou que pessoas que praticam alimentação consciente têm 30% menos chance de serem obesas. E veja seus pratos. Tem uma moda que prato grande é chique. Lá em casa, recentemente, mudei os pratos quando vi no vídeo do arroz que eu estava ficando gordo. Não cai na mesma armadilha. Como em prato pequeno para comer menos. 19. Dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea é rica em frutas, verduras, legumes, azeite de oliva, peixes, comprovadamente eficaz na redução da gordura abdominal, melhora da saúde cardiovascular e prevenção de doenças crônicas. Um estudo mostrou que a dieta mediterrânea pode reduzir a circunferência da cintura em até 9,7 centímetros em 12 meses. E 20. Se você fuma, pare de fumar. Fumar não só prejudica a sua saúde, como também aumenta a gordura abdominal. Estudos mostram que os fumantes têm níveis mais altos de cortisol e maior tendência a acumular gordura na barriga. E agora, como prometido, vamos falar sobre um estudo recente, 2023, que trouxe uma descoberta animadora para quem quer perder a gordura abdominal. Esse estudo pequeno mostrou que é possível focar na redução de gordura localizada através de exercícios aeróbicos específicos para o abdômen. Para queimar gordura, o corpo primeiro precisa liberá-la das células de gordura, um processo conhecido como mobilização. Só depois de mobilizada que a gordura pode ser usada como energia. Mas como você mobiliza a gordura? Quando você treina com pesos, não só fortalece seus músculos, como também aumenta o fluxo sanguíneo para a gordura que envolve o músculo que está sendo trabalhado. Isso aumenta a mobilização. Porém, a gordura da barriga tende a receber pouco fluxo sanguíneo e normalmente treinamos menos os músculos abdominais se comparado com os outros músculos. Pense nos seus músculos das coxas. Você usa eles o tempo todo, seja correndo, agachando, andando.
eles são alguns dos maiores músculos do corpo e recebem bastante fluxo sanguíneo durante o exercício, mas a barriga nem tanto. Isso levou os pesquisadores a pensar, se você conseguir aumentar o fluxo sanguíneo para os seus abdominais, será que poderia, então, especificamente, direcionar a queima da gordura da barriga? Teoricamente, aumentando o fluxo sanguíneo para os lugares certos, você poderia reduzir a gordura em qualquer área que escolhesse. No estudo, 16 homens com sobrepeso foram divididos em 2 grupos. O grupo controle fez 45 minutos de esteira em cada sessão, enquanto o grupo de redução localizada fez um treino de esteira mais curto, de 27 minutos, seguido por 2 exercícios abdominais. São rotações de tronco e abdominais de máquina. Após 10 semanas de treinamento, o grupo que fez exercícios abdominais perdeu significativamente mais gordura da barriga do que outro grupo que só correu. Diminuiu em média 697 gramas se comparado com o grupo controle que não apresentou mudança significativa. Isso sugere que a redução de gordura localizada, ou spot reduction, pode realmente acontecer contrariando a crença comum que a perda de gordura ocorre de forma uniforme no corpo. E olha, esse estudo foi único porque também foi o primeiro a garantir que a mesma quantidade de calorias fosse queimada em ambos os grupos. E olha como bate mesmo. O grupo que só fez esteira perdeu mais gordura nas pernas do que o grupo das abdominais. Parece que a teoria é verdadeira, ou seja, o resultado faz sentido, já que eles fizeram mais exercício focado nas pernas. Para aproveitar essas descobertas, você pode incluir exercícios específicos para o abdômen em sua rotina de treino, além de atividades aeróbicas como corrida ou ciclismo. Por exemplo, você pode correr na esteira por 30 minutos e depois fazer uma série de abdominais. E tem que ter consistência, mantenha uma rotina de treinos regular, realizando exercícios pelo menos 4 vezes por semana. Perder a gordura na barriga não é apenas uma questão de estética, mas sim de saúde. Consulte um nutricionista, um nutrólogo, ou um profissional de saúde para obter orientação personalizada e comece sua jornada rumo a uma barriga chapada e uma vida mais saudável hoje mesmo. E lembre-se, não existe solução mágica, é preciso paciência e persistência. Gostou do vídeo? Então compartilha aí! E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre Air Fryer, quais os riscos e benefícios, e meu vídeo sobre os 10 melhores vegetais que te protegem contra o câncer. Melhor nunca passar por isso. Meu nome é André Wanger, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!